Fala galera, vamos aqui à correção da atividade. Da primeira questão nós temos: determine em seu caderno. Nós temos aqui a letra A, o oposto de menos 2. Então o que é um número oposto? Oposto é o que está à mesma distância do zero. Então, no caso o menos 2 ele está à direita do zero 2 unidades. Então qual é o número que está oposto, que está à direita do zero 2 unidades? É o 2. Então bem simples. A B, o oposto de menos 64, é o 64. C, o oposto de menos 9, é 9. Desculpa, o oposto do oposto de menos 9. Então, o oposto de menos 9 é 9. E o oposto do 9 é o menos 9. Então, vai ser o próprio menos 9. Letra D. Letra D. Nós temos o oposto do oposto de 15. Então, o oposto de 15 é menos 15. E o oposto do menos 15 é o próprio 15. Letra E. O oposto de módulo de 10. Então, o módulo de 10, de menos 10 é 10. Então, o oposto do 10 é o menos 10. E a última, o módulo do oposto de 15. De menos 5. Então, o módulo do oposto de menos 5. O oposto de menos 5 é 5 e o módulo de 5 é 5. Tranquilo? Questão 15. Questão 15 nós temos: construa uma reta numérica e indique os pontos A de abscissa menos 4, menos 4A, C de abscissa 2, 2 unidades após o zero, B simétrico de A, então se é simétrico ele vai ser oposto, então se o A é menos 4, o B vai ser quanto? Vai ser 4. E D simétrico a C, então se o C é 2 e o D é simétrico a ele em relação ao zero, então o D será menos 2. Em seguida, determina as medidas dos segmentos. Então, nós temos que determinar essas medidas aqui, AB. Então, a distância que o A está do B. Então, nós temos que contar quantas unidades eles estão distantes. Então, o A está do B 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unidades. Então, está distante 8 unidades. AD, a distância que o A está do D. Então, aqui apenas 2 unidades. A distância que o C está do D. Então, nós temos 1, 2, 3, 4 unidades. E a distância que o B está do D, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades. 16. Os 3 menores números inteiros positivos. Então, os 3 menores números inteiros positivos é o quê? O mais 1, mais 2 e mais 3. Esses são os 3 menores números inteiros positivos. B. Os 3 menores números inteiros não negativos. Então, preste atenção. A anterior era os positivos. Essa é os não negativos. Então, nesse caso, entra o número 0. O 0 não é negativo. Então, 0, o mais 1 e o mais 2. São os 3 menores números não negativos. Letra C. Os 3 maiores números inteiros negativos. Então, os 3 maiores números inteiros negativos é o que? O menos 1, menos 2 e o menos 3. São os 3 maiores. Aqui no caso está em ordem decrescente. O menos 1 é maior que o menos 2, o menos 2 é maior que o menos 3. E por último, nós temos os 3 maiores números inteiros não positivos. Então, nesse caso, não positivos, entra o 0 que não é positivo. Então, nós temos 0, menos 1 e menos 2.
também em ordem decrescente. O 0 é maior que o -1, o -1 é maior que o -2. Questão 19, nós temos: coloque os números em ordem crescente usando o sinal menor entre eles. Então, o que é que nós temos que perceber? Um número, se ele for negativo, quanto maior for o número, menor ele será. Se é que vocês me entendem. Vamos olhar aqui para essa reta numérica aqui, ó. Tá aqui o 0. Para a direita, os números eles vão crescendo. 1, 2, 3, 4. Para a esquerda, eles vão decrescendo. No caso, eles estão em ordem decrescente aqui. Então, quanto mais o número ele se afasta do 0, menor ele será. Certo? Quanto mais o número se afasta do 0 para a direita, maior ele será. Quanto mais se afasta para a esquerda, menor ele será. Ou seja, esse -5 aqui ele é menor que esse -1. Então, quanto maior o valor absoluto de um número negativo, menor esse número é, ok? Então, o que é que nós temos que olhar para cá? Nós temos que ver qual é o maior número absoluto que está negativo. Então, no caso aqui, o maior é o 8. Então, o 8, esse -8, ele é o menor número que nós temos aqui. Então, o menor que temos é o -8. Ele é menor que... Qual é o segundo maior negativo? O segundo maior negativo é o -4. Então, você vem aqui, -4, que é menor que o -3. É o próximo aqui. -3, que é menor. Tem algum negativo ainda? Acabaram os negativos. Então, se acabou os negativos, o próximo é o 0, que é menor que 1, que é menor que mais 2. Vou colocar o mais aqui. Mais 2. Então, acabaram-se os números, ok? Então, a letra B, da mesma forma. Qual é o maior número negativo que temos? O -10. Então, o -10 é o menor número que temos aí. -10, que é menor que o -9, que é menor, ainda tem algum negativo? Acabaram os negativos, então o próximo é o 0, que é menor que, nós temos um mais 1 aqui, que é menor que, nós temos um mais 2, que é menor que, e o próximo é o mais 6, que é o maior de todos aí. Ok? Questão 21, nós temos: escreva qual é o maior em cada item. Então, aí, na letra A, entre 20 ou 18, quem é maior? Vai escrever o maior. Então, o maior é o 20. Vamos colocar assim, bem bonitinho. 20 maior que o 18. Certo? A letra B. Letra B, nós temos -20 ou -18. Nós sabemos que o -20 ele é menor que o 18, que o -18. O -18 ele é maior, ele está mais próximo do 0. Letra C, nós temos 0 ou -20. Então nós sabemos que o 0 ele é maior que o -20. O 0 é maior que todos os números negativos. Letra D. Colocar aqui para dar para vocês verem. Letra D, nós temos 0 ou 18. O 0 ele é menor que o 18. 18 é positivo. Letra E, nós temos -15 e 40. Então, o -15 está mais próximo do 0. Então, ele é maior que o -40. Na letra F, nós temos -8 ou 20. O -8, como é negativo, ele é menor que o 20. Questão 22. Entre as sentenças a seguir, corrija as falsas. Então, nós temos que corrigir apenas as falsas. Letra A. O 0 é maior que qualquer número negativo. Então, a letra A está correta. O 0 ele é maior. Está aqui o 0 aqui nessa... Aqui, ó. O 0 ele está à direita de todos os negativos. Então, o 0 ele é maior que todos os números negativos. Então, a primeira está correta.
A segunda, o zero é maior que qualquer número positivo. Essa B está errada. O zero ele é menor que qualquer número positivo. Então, o zero é menor que qualquer número positivo. Letra C. Qualquer número negativo é maior do que qualquer número positivo. É o contrário, né? É o contrário. Vamos corrigir aqui. Qualquer número negativo, é menor, aqui está dizendo que é maior, mas é menor do que qualquer número positivo, certo? E a última nós temos qualquer número positivo é maior do que qualquer número negativo. Então esta está corretíssima. Todo número positivo é maior do que um número negativo. Beleza? Então tá aí a atividade completa. Tire um print para correção. Valeu!